Pessoal, bom dia. Então a gente vai começar a nossa atividade de hoje, né? Retomar o que começamos ontem, finalizar. Então, como vocês viram aí no programa e se alguém quiser programa, eu tenho cópia aqui. é, a gente hoje vai trabalhar, é quase uma oficina essa sessão de hoje de manhã, porque nós temos nesse projeto previsto dois produtos, como eu falei ontem, que seriam dois textos que procurariam refletir um pouco do estado da arte na questão do estigma como barreira para a prevenção e o tratamento. Claro, tentando incorporar e espelhar um pouco do que foi discutido aqui no dia de ontem, né? O dia de ontem foi todo gravado e esses textos já começaram a ser preparados, né, ainda agora como fase assim, de rascunho, e esses rascunhos serão apresentados agora, essa versão preliminar, vamos dizer assim, para que a gente possa, hoje de manhã, trazer ideias, trazer sugestões para os autores, para que esses textos, de alguma maneira, reflitam a vida, as experiências, né, os anseios, o pensamento das pessoas sobre o tema e eles possam contribuir nessa perspectiva intersetorial que o seminário traz. Quer dizer, possa contribuir para quem está na pesquisa, possa contribuir para quem está na militância e contribuir para quem está na gestão. Então é um pouco, não sei se é muito ambicioso o projeto, mas é um pouco pelo menos o desejo, né, que a gente tem. Então, nós vamos ter aqui a participação, eles já estão online, a gente está só vendo aqui os últimos detalhes técnicos, e vamos ter a presença do professor Daniel Canavese, que é professor na saúde pública lá na Federal do Rio Grande do Sul, que é um colega que vem trabalhando bastante essas questões. Esse é o Daniel, e ele não pôde estar presente aqui também, da mesma maneira que o outro colega que vai apresentar, que é o Laio Magno, que é lá da universidade, tem um errinho no programa, ele é da Universidade Estadual da Bahia, e eles vão, então, apresentar hoje de manhã até onde eles chegaram com os textos e ouvir um pouco o que nós temos a contribuir, a colocar. Então, o Daniel, ele está trabalhando com uma perspectiva, vamos dizer assim, mais geral do estigma como, né, barreira à prevenção e tratamento, não só para a AIDS, mas como ele é uma barreira para o acesso à saúde em geral, né? E o lá eu trabalharia mais focado no HIV mesmo, como o estigma ele é uma barreira para prevenção e tratamento no HIV. Então, eu queria desejar bom dia a todas as pessoas, com uma profunda gratidão. Queria saudar essa oportunidade de a gente não estar assim, presencialmente, mas também nos conectarmos aqui. Então, inicialmente, agradecer muito o convite feito pelo Richard, pelo Veriano, a oportunidade de dividir com vocês nesse formato que o Veriano comentava que era um pouco audacioso, mas que eu acho muito interessante de a gente poder escrever diante de algumas perspectivas, de alguns acúmulos, né? Compartilhar isso com vocês, com os colegas que estão em diferentes movimentos e também reorganizar um pouco desse processo. Então, acho que é muito potente essa proposta que vocês trouxeram. Queria agradecer profundamente sobre idade. Queria agradecer imensamente as colegas e os colegas da região Nordeste, porque eu acho que nesse momento, até antes de iniciar aqui, compartilhava com o Laio o quão feliz, enfim, o quão seguro a gente se sente nesse processo também que nós tivemos, especialmente para vocês, colegas aí da região Nordeste. E também queria agradecer a oportunidade de dividir essa escrita, essa redação com o colega Gabriel Nolasco, que está acompanhando aqui pelo YouTube também. Eu vou
10 minutos aqui, só para, acho que a ideia é que a gente possa compartilhar, né, ouvir, trocar ideias, mas rapidamente só reavivar um pouco do que foi esse documento que está intitulado Urgências e Estratégias para Enfrentar a Desinformação, o Estigma e a Discriminação no Contexto, no Cotidiano de Pessoas LGBTI+. Foi escrito por mim e também pelo Gabriel. Então, comentava, né, sobre o título, Urgências e Estratégias para Enfrentar a Desinformação, Estigma e Discriminação no Cotidiano de Pessoas LGBTI+, que foi uma escrita comigo e com o Gabriel Nolasco, fruto um pouco das experiências nos últimos 2 anos, aí, de pesquisas junto com a UNAIDS, com relação à estigma e discriminação no programa Agora, mas também anteriormente com a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, e mais especificamente para essa passagem nossa também na pandemia da Covid-19 e com o surto da monkeypox, que é muito presente. Eu acho que a questão do estigma e da discriminação, esse rearranjo com a questão da infodemia, da desinformação com a monkeypox. Então, a proposta desse documento era que a gente pudesse deixar de uma maneira aberta, né, para compartilhar com vocês as experiências, as reflexões sobre 2 grandes questões num contexto que o Richard Parker, num documento muito potente na Hades, publicado sobre a questão da infodemia e da desinformação, nos chamava a atenção, né? Acho que é importante posicionar essa discussão do estigma e da discriminação também na atual vivência da infodemia, né? E da relação disso com a questão das fake news e da desinformação. Bom, isso está muito presente no nosso cotidiano com a última eleição nossa. Então, a proposta desse documento era para 2 perguntas, né? Como que registros, né, de raça, cor, gênero e orientação sexual nos ajudam a superar essa desinformação? Isso no contexto da saúde pública, no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro, é muito importante, né? O pedido para que a gente tenha registros, né, fidedignos de orientação sexual e identidade de gênero tem sido feito há muito tempo, e a gente não consegue incorporar ainda essas variáveis nos diferentes sistemas de informação. Então, acho que era uma primeira reflexão pautada na questão dos dados, né, e da importância da lente da interseccionalidade para que a gente possa superar essa desinformação. E a segunda grande pergunta, que eu gostaria de ouvir também, as reflexões, né, e como que a gente caminha para avançar nisso, é uma resistência para os efeitos da desinformação. A desinformação ela tem produzido ainda mais, né, a questão de estigma, discriminação e preconceito, deixado essas situações ainda mais cruéis no nosso cotidiano, nos nossos corpos, no nosso dia a dia. Então, como que de alguma maneira a gente enfrenta os efeitos dessa desinformação na atualidade? Durante a apresentação dessas 2 grandes eixos, a gente trouxe algumas sínteses nos últimos blocos, né, de cada uma delas, que depois a gente pode novamente discutir, mas também propostas, né, coletivas de enfrentamento aí, tanto da questão da desinformação a partir desses marcadores e das análises pautadas na interseccionalidade, quanto também dos efeitos da desinformação. Então, acho que talvez a ideia, a potência que seja a troca, né, ouvir. Então, vou, nesse primeiro momento, encerrar por aqui. E agradecer também, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar com vocês essas ideias, junto com o Gabriel Nolasco. Acho que podemos passar para o live, então, né? Eu não sei se os colegas aí já nos ouvem. Eu também fiquei com essa dúvida. Oi? Alô, alô? O microfone dele está fechado. A gente Está fechado. Colegas, não sei se vocês nos ouvem aí da sala, mas eu e Laio estamos aqui aguardando se podemos dar sequência. Agora vocês nos ouvem? É que estava mudo o microfone, desculpa. Obrigada, Daniel. Agora, Laio, por favor. Bom dia a todos, todas, pessoas presentes. Também agradecer ao professor Richard e o Veriano pelo convite para estar aqui, né, compartilhando esse produto, né, que a gente construiu nesses dias.
construído por mim, é processos de estigmatização, resistência, prevenção e cuidados relacionados ao HIV/AIDS. É fruto um pouco de uma reflexão de algum tempo que eu tenho feito a partir da leitura de muitos textos também da Bia, do Richard, da literatura brasileira e da literatura internacional a respeito do estigma. Eu não preparei uma apresentação bem estruturada, assim como o Daniel. A ideia era trazer o texto, e até conversei com o Veriano sobre slides, né? Ele até me ensinou que o Betinho dizia que ele quer a transparência. Então, é um pouco isso. Assim. Preparei uma apresentação estruturada, mas a ideia é de trazer o texto e discutir o texto. Então, talvez vá demorar um pouco mais do que o Daniel, porque eu não preparei essa apresentação um pouco estruturada. Mas na introdução do texto, eu faço um resgate da origem, né, dessa palavra, do estigma, e aquilo que o Richard falou ontem, eu ouvi o vídeo de ontem, e o estigma, ele está por séculos, né, se manifestando na humanidade. E aí eu trago um exemplo clássico do estigma, que era utilizado para separar pessoas vivendo com hanseníase, que eram rotuladas como pessoas leprosas. E um dos registros mais antigos é essa ideia da separação de pessoas nos acampamentos do povo hebreu, né? Então, a gente tem vários registros, além da marca, né, clássica do estigma para separar pessoas escravizadas na Grécia Antiga. Então, esses são exemplos bem antigos de estigma relacionado à hanseníase e que hoje, ainda assim, nos nossos dias, permanece, né, vários estudos brasileiros, internacionais a respeito do estigma, tem ainda registrado o estigma relacionado à hanseníase. De modo semelhante, nós observamos também processos de estigmatização relacionados a doenças infecciosas emergentes, como Covid, agora monkeypox e HIV/AIDS, bem registrados na literatura. Então, a gente pode observar uma certa construção histórica dessas doenças e as respostas que se seguiram, seguiram modelos explicativos um pouco relacionados à intervenção por um lado e comportamental por outro, abordando um conceito clássico de risco epidemiológico para rotular pessoas e grupos específicos. Então, eu trago aqui na introdução um pouco de como esse conceito de risco, né, e assim, minha área de concentração na saúde coletiva é epidemiologia, então eu trago aqui um resgate, uma crítica a esse conceito de grupos de risco, que foi também utilizado durante a pandemia de Covid-19, por um lado na Covid-19 como uma discriminação inicialmente positiva, né, para separar grupos que eram mais, poderia o quadro ser agravado por conta da infecção, e ao contrário dessa discriminação positiva no início da pandemia de Covid, nós temos a epidemia de monkeypox e o HIV/AIDS rotulando pessoas, né? Monkeypox, por exemplo, uma discussão que ocorreu muito no início da epidemia de HIV. A monkeypox hoje está sendo considerada algumas populações, os homens que fazem sexo com homens, como potenciais pontes para o vírus para a população em geral. Então, eu trago uma crítica a esses conceitos de risco, de comportamentos de risco, que foi classicamente utilizados no início da epidemia de HIV/AIDS e que têm sido resgatados atualmente na pandemia de Covid, na epidemia atual que nós estamos vivendo
de monkeypox. Oi? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Ok. Então, desse modo, o risco tem sido utilizado, né, nesse campo não apenas como uma medida de probabilidade epidemiológica, mas, sobretudo, como uma questão de identidade social. E esse fenômeno tem provocado isolamento sanitário de grupos como proposta de prevenção inicial na doença, mas depois esse conceito chega na sociedade e se transforma em estigma para várias populações, pessoas vivendo com HIV, comunidade gay, as mulheres trans e travestis. Só que, ao longo dessa história, nós observamos mobilização dessas comunidades, das comunidades organizadas da sociedade civil, e esse conceito de grupo de risco foi questionado, o conceito de comportamentos de risco foi questionado, e a justificativa realizada foi que nós não podemos culpabilizar os indivíduos por conta dos seus comportamentos, sem levar em consideração aspectos estruturais e programáticos que acabam influenciando esse processo de adoção de práticas em contextos específicos. A pandemia de HIV/AIDS, então, alavancou a produção de novos estudos sobre estigma desde a década de 80. Então, o Richard aqui é uma das nossas referências nessa produção sobre estigma. E há um grande acúmulo da produção científica sobre os impactos do estigma na prevenção, cuidado e tratamento de HIV/AIDS. Além disso, o combate do estigma também tem ocupado um espaço central no processo de enfrentamento à epidemia nos organismos internacionais. E a gente tem várias metas aí sendo lançadas ao longo dos anos. A meta mais atual é o estabelecimento da redução de 10% da experiência de estigma e discriminação no mundo até 2025. É uma meta aí da UNAIDS. Mas, apesar de todos esses esforços históricos nacionais e internacionais, o estigma tem afetado de maneira expressiva as pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil e no mundo, especialmente após a experiência desses 4 anos de um governo conservador, liderado aí por um desgovernante abertamente estigmatizador em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Vários discursos foram colocados por esse desgovernante. Estudo realizado em 7 capitais brasileiras em 2019 mostrou que 81% dos entrevistados das pessoas vivendo com HIV/AIDS declararam ser difícil viver com HIV. 25% declarou sofrer assédio pelo fato de viver com HIV. 15% afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação pelos profissionais de saúde pelo fato de viver com HIV. E 51% disseram ter dúvidas ou certezas sobre a quebra de sigilo sobre as informações registradas no seu prontuário. Então, o estigma é sabidamente um fenômeno social, com grande impacto na pandemia de HIV/AIDS. Então, esse texto que foi construído tem o objetivo de abordar processos de estigmatização e algumas de suas dimensões conceituais, bem como abordar os efeitos desses processos na prevenção, cuidado e tratamento do HIV/AIDS. Então, a segunda parte desse texto, eu trago uma revisão conceitual, muito inspirado pelos textos do Richard, e sobre a crítica desse conceito, não apenas com o conceito de interação individual, mas um conceito que ele é permeado pelo poder e pela estrutura social. Então, essa segunda parte do texto, eu trago essa argumentação, resgatando um pouco a releitura, né, do clássico livro do Goffman, que
define o estigma como um atributo profundamente depreciativo, que é percebido dessa maneira através da interação social, ou seja, quando o indivíduo, o sujeito que o possui é identificado e rotulado por outro. Eu tento fazer uma releitura, inspirado a partir de outros autores, uma releitura e um resgate desse conceito de Goffman, pensando o estigma como processos sociais de estigmatização, muito inspirado em um texto do Richard, que foi publicado em 2002, que lança a mão desse termo processos sociais de estigmatização para se referir ao modo pelo qual um atributo específico, ou de uma pessoa, ou de um grupo, ele é estigmatizado na sociedade. Então, esse processo, eu tentei aqui sintetizar um pouco como é que esse processo de estigmatização ele opera, e eu dividi em algumas dimensões do processo de estigmatização. A primeira delas é que o processo de estigmatização opera em um processo relacional. Então, o estigma não é apenas a presença ou a ausência de um atributo em si, mas é a sua identificação através das relações sociais, ou seja, esses processos não operam no mundo das ideias distantes, mas é vivenciado no cotidiano. A lente dos outros é fundamental para esse sucesso do processo de estigmatização. As relações cotidianas, sejam as mais fugazes, como interagir com pessoas no supermercado, pedir um troco, ou aquelas mais sérias, como ser atendido por um profissional de saúde, são permeadas por olhares, gestos, palavras e atos que identificam esse atributo potencialmente estigmatizante para desfavorecer sujeitos que possuem esse atributo. Então, o argumento é que um atributo, seja físico ou moral, ele não é ontologicamente laudatório, ou mesmo insultante separadamente da relação social, pois depende sempre da rotulagem que um outro sujeito, um outro grupo, ele quer estabelecer. Então, nesse sentido, uma outra dimensão desse processo de estigmatização é o seu caráter de produção de poder, né? Então, essa produção de poder, ela separa grupos que são rotulados como potencialmente perigosos daqueles que são ditos normais, entre aspas, e dessa forma o estigma produz desvalorização dos sujeitos através da constituição de estereótipos e rótulos, separando pessoas e grupos, entre aspas, normais de grupos depreciativos, entre aspas. Esse aspecto da produção de poder nas relações sociais é muito importante. A distinção desses grupos ocorre por meio de destaque de atributos que reafirmam um padrão de anormalidade de alguns grupos em detrimento da normalidade de outros. E nesse processo, o estigma sujeita pessoas e grupos à impossibilidade de atenção social para qualquer outra característica além do atributo depreciativo. Ou seja, é um processo de simplificação da diversidade humana, como se não houvesse muitas diferenças, com o objetivo principal de separar nós e eles. Então, esses processos, né, de estigmatização, eles são processos mediados por noções de poder e dominação, que são implementados por atores sociais nos espaços sociais. Então, eles são ligados à competição por poder, legitimação da hierarquia e a produção e a reprodução das iniquidades estruturais. Então, esses atributos que são marcados como estigma não são, portanto, um dado da natureza, mas são construídos socialmente e marcados pela história. Desse modo, eu resgato um texto do Richard, que, por ser histórico e institucionalizado,
esse estigma tem uma terceira dimensão, que é a sua dimensão estrutural. Esses processos de estigmatização são estruturais, eles possuem raízes nas estruturas sociais e são fundamentados em condições sociais mais amplas. Portanto, nós não podemos olhar esse processo de estigmatização apenas a partir das relações individuais, como boa parte da produção após Goffman identificou. Mas precisamos olhar esse processo de estigmatização relacionado a esses processos sociais mais amplos. E atualmente a literatura tem abordado o estigma interseccional a partir de observar como relações entre marcadores sociais da diferença, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, classe social, como esses marcadores eles se relacionam, produzindo também um processo de estigmatização. E aqui eu resgato uma tese de alguns autores que defendem a tese do estigma como a causa fundamental das iniquidades sociais em saúde. E essa tese está baseada no argumento de que o estigma não afeta somente o componente da vida, mas uma diversidade de dimensões, tais como emprego, renda, moradia, educação, cuidado à saúde, etc. Esses autores eles vão apresentar em uma revisão sistemática vários estudos que analisam a maneira como os processos de estigmatização afetam a saúde da população negra norte-americana, agindo de forma dinâmica a utilizar mecanismos e estratégias para manter as pessoas estigmatizadas em submissão. E, então, eles defendem que não é a classe social, né, que é a causa fundamental das iniquidades de saúde, mas sim o estigma, pois estaria na base da produção das desigualdades de acesso à renda, a serviços públicos de saúde, etc. Nesse sentido, não podemos abordar esse processo de estigmatização novamente a partir de uma perspectiva individual e a partir de uma ótica de um único atributo. Ou seja, devemos considerar pessoas e grupos são estigmatizadas a partir de diversos marcadores da diferença social, tais como identidade de gênero, orientação sexual, raça, cor de pele, etnia, classe social, gênero, e etc. Então, essas análises, a partir dessa perspectiva, têm sido denominadas a partir de várias correntes e autores, inspirada na luta feminista de negras norte-americanas, como interseccionalidade, estigma interseccional, ou a partir de uma perspectiva local brasileira, que eu tenho lido nos últimos meses, como racismo multidimensional, que é uma tese do Gessé Souza, que tem sido apresentado o racismo como todo mecanismo que torna o sujeito animalizado. Então, esses processos de estigmatização, a gente precisa olhar para eles a partir de um nível microsocial, mas também através das interações sociais e na sua macroestrutura. Então, nessa revisão, eu sintetizei essas três dimensões do estigma. Primeiro, uma dimensão relacional. Segundo, a dimensão de poder. E terceiro, uma dimensão estrutural. No próximo tópico do texto, eu abordo quais são os impactos, né, desses processos de estigmatização na prevenção, no cuidado, no tratamento do HIV/AIDS e também na produção de resistência das populações a esse estigma. A partir dessas dimensões, então, nós podemos observar que a discriminação que é produzida pelos processos de estigmatização
estigmatização está associada a diversos desfechos negativos, sejam eles socioeconômicos, por exemplo, baixa escolaridade, acesso dificultado ao mercado de trabalho formal, baixo suporte familiar. Esses desfechos socioeconômicos, por outro lado, podem impactar de maneira importante desfechos de saúde, produzindo iniquidades de saúde, que podem, em conjunto, retroalimentar esse processo de estigmatização. É como se fosse um ciclo de retroalimentação que produz outros tipos de estigma, sejam morais, físicos, culturais, que fortalece esse ciclo e limita o escopo de ação dos sujeitos para furarem esse processo. No contexto da epidemia de HIV/AIDS, observamos que esse processo de estigmatização tem afetado os sujeitos e suas relações intersubjetivas, limitando a adoção de práticas preventivas, bem como impactando dimensões programáticas, dificultando o acesso à prevenção, tratamento, cuidado de pessoas vivendo com HIV/AIDS, e os exemplos são diversos na literatura. Então, o processo de estigmatização tem impactado uma diversidade de desfechos relacionados ao HIV. Então, aqui eu trago uma diversidade de literatura mostrando o impacto no tratamento e adesão à terapia antirretroviral, a confidencialidade do status sorológico pelos profissionais de saúde. Além disso, tem afetado aspectos de admissão. Eu acho que está dando o microfone de José Walter estava aberto, agora eu vou ver. Então, além disso, os processos de estigmatização têm afetado dimensões da vida das pessoas vivendo com HIV. Aqui uma contribuição importante do Veriano nesse diálogo, como, por exemplo, uma barreira no desenvolvimento profissional devido à discriminação em processos de trabalho, construção de laços afetivos sexuais devido a esse estigma ainda existente dentro das próprias comunidades mais afetadas pela epidemia. Por exemplo, esse estudo que eu citei anteriormente, em 2019, mostrou que 41% das pessoas vivendo com HIV soube de algum comentário discriminatório na família. O estado sorológico. Cerca de 20% declarou ter perdido uma fonte de renda ou emprego. 17% das pessoas vivendo com HIV declararam terem sido excluídas de atividades sociais. Além disso, a antecipação do estigma por medo das pessoas vivendo com HIV/AIDS serem identificadas no serviço de saúde e o receio do julgamento dos profissionais é registrado como barreira de acesso a esses serviços. Além disso, entre pessoas privadas de liberdade, é registrado na literatura a violência física, psicológica e verbal. É registrado também violência e discriminação por parte dos profissionais de saúde durante as consultas médicas e em períodos de internação, por exemplo, em maternidades. Em alguns locais, a abordagem discriminatória é evidente até mesmo nas estruturas físicas do serviço. Tem um exemplo na literatura de Gana que possuía 2 janelas separadas para a realização de entrega de medicamentos, uma voltada para os medicamentos antirretrovirais e outra para os outros medicamentos. Qual o sentido dessa separação, né? Mesmo na comunidade gay e de outras pessoas de outros HSHs, nós temos um estigma antecipado em relação ao HIV/AIDS como barreira de acesso à PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, por conta do medo de ser confundido com uma pessoa vivendo com HIV/AIDS em serviços do SUS. E dentro dessa comunidade, da comunidade LGBT, a presença desse estigma ainda é marcante.
e se torna evidente através da expressão de rejeição às pessoas vivendo com HIV por conta por essas pessoas da comunidade LGBT. Então, além disso, o processo de estigmatização tem afetado acesso à testagem, acesso à PrEP e mecanismos de prevenção combinada em geral. Então, venho trazendo alguns outros exemplos. Então, esses processos de estigmatização podem construir e reforçar outros. Em alguns países, as pessoas vivendo com HIV são geralmente encaradas como pessoas que se engajam no uso de outras substâncias, em trabalho sexual, ou relacionadas a populações marginalizadas, entre aspas, como população de rua. Então, esses processos não podem ser visualizados apenas como um fenômeno individual, como a gente já discutiu anteriormente, que é proveniente de pessoas más, mas como processos que produzem e reforçam poder de dominação dentro da comunidade como um todo. Aí eu trago também alguns exemplos relacionados ao acesso de mulheres trans aos serviços de saúde por conta do estigma. E no final dessa sessão, nesse contexto de reflexão sobre esses processos de estigmatização, eu chamo a atenção que é importante notar que há espaço para a produção de resistências. E aí aqui eu resgato Foucault, que chama a atenção de que as relações de poder são produtivas, e sempre que há uma relação de poder, aí também existe uma possibilidade de resistência. E essa resistência com o poder é tão inventiva, móvel e produtiva quanto ele. Vem de baixo e se distribui estrategicamente. Ou seja, onde há poder, há resistência. Então, levando em consideração essa tese, podemos dizer que a experiência de estigmatização, que é permeada por intensas relações de poder entre indivíduos, famílias, pessoas desconhecidas, instituições, sempre há produção de poder, e essa produção de poder ou de resistência é coexistente ao poder. Nesse sentido, eu chamo a atenção no texto a atuação dos movimentos de resistência aos processos de estigmatização que foram produzidos e são produzidos ainda por meio da luta individual e coletiva das pessoas vivendo com HIV e também das pessoas LGBTQIA+, que ocorre tanto em espaços da micropolítica cotidiana quanto em espaços da macropolítica. Então, chama a atenção das organizações não governamentais, outras organizações da sociedade civil, como a BIA, por exemplo, são exemplos desse corpo coletivo na luta pelos direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS e, consequentemente, no enfrentamento aos processos de estigmatização. Apesar da diminuição que nós tivemos nos últimos anos expressivo do financiamento das ONGs brasileiras, nós realizamos um estudo em 2016, que foi um inquérito com HIV, para estimar a prevalência de HIV na população de HSH, e fizemos um subestudo com aquelas pessoas que responderam à questão sobre participação em ONGs, e os resultados foram impressionantes. Esse estudo observou que o relato da participação em ONGs estava relacionado ao aumento da chance dos HSHs em receber preservativo, geolubrificante, participar de palestra, receber material educativo, aconselhamento em ST, ter um maior conhecimento sobre a PEP, sobre a PrEP, e ter sido testado previamente para sífilis e HIV, bem como a uma melhor aceitação do autoteste e do conhecimento de locais para a realização de teste de HIV. Então, mostrou um impacto muito importante aqui das organizações não governamentais em processos de prevenção combinada ao HIV.
eu trago também uma sintetização das evidências de como a literatura tem colocado o enfrentamento aos processos de estigmatização nos serviços de saúde. E a revisão ela é interessante porque mostra 6 tipos de intervenções que podem ser úteis para o debate, podem ser úteis para a construção de intervenções no âmbito dos serviços de saúde para o combate desses processos de estigmatização. A primeira, promoção de informações, ou seja, ensinar as pessoas sobre o estigma, quais são as suas manifestações e os efeitos sobre a saúde. Segundo, promover atividades de construção de habilidades, ou seja, criar oportunidade para os profissionais de saúde, desenvolver habilidades para trabalhar a questões relacionadas ao estigma. 3, a aprendizagem participante, ou seja, o engajamento ativo das pessoas, sejam profissionais ou usuários, nas intervenções relacionadas ao combate ao estigma. 4, contato com os grupos que são socialmente estigmatizados através da promoção de espaços nos serviços de saúde para que esses grupos compartilhem as suas experiências para o desenvolvimento de empatia. 5, o empoderamento, ou seja, ensinar os usuários dos serviços mecanismos de enfrentamento contra o estigma em serviços de saúde. E, por fim, o que é menos estudado são mudanças estruturais e mudanças nas políticas, ou seja, são ações no sentido de promover mudanças em políticas públicas, reestruturação de serviços, facilitação do acesso a materiais clínicos, como medicamentos, por exemplo. Por fim, nas considerações finais, eu trago que nós observamos que no contexto de rotulação de pessoas em grupos populacionais, pela batuta desse risco epidemiológico, estamos cada vez mais conscientes de que o uso do preservativo e outras medidas atuais de prevenção, testagem e tratamento não se resume apenas à dimensão individual, obtida simplesmente a partir de informações e orientadas pela vontade individual, mas estão intrinsecamente relacionados a aspectos mais amplos da ordem social. Desse modo, o estigma continua sendo um conceito-chave para refletirmos a respeito da vulnerabilidade de populações ao HIV, bem como para avançarmos na compreensão e produção de respostas efetivas para o cuidado de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Assim, esses processos de estigmatização não podem ser enfrentados apenas a partir de uma perspectiva individual, epidemiológica, biomédica, mas também levando em consideração aspectos estruturais, relacionais e relacionados à distribuição do poder. Assim sendo, é importante destacar que esses processos se dão de forma interseccional, com marcadores diversos da diferenciação social, como raça, classe social, gênero e outros, que reforçam o descrédito social de grupos populacionais que possuem mais marcadores. Além disso, é necessário também compreender os processos de estigmatização como graves violações aos direitos humanos e, portanto, os governos e estados têm a obrigação legal de proteger seus cidadãos dessas violações e promover leis e regulamentos de proteção às minorias e às pessoas vivendo com HIV/AIDS, bem como desenvolver programas e políticas de inclusão social, saúde e educação. Portanto, para finalizar, os processos de estigmatização não são fechados, estanques e fadados a oprimir os sujeitos sem que esses sujeitos resistam. A resistência é intrínseca a qualquer relação de poder e é tão poderosa quanto a opressão. Nesse sentido, apesar de chamarmos nesse texto a atenção dos efeitos negativos do estigma, destacamos a agência dos sujeitos e a resistência coletiva que podem mudar as correlações de força, como é o caso do enfrentamento das entidades da sociedade civil contra a AIDS. Bom, aqui eu finalizo a apresentação e abro para o debate e contribuições de vocês. Serão bem-vindas. Desculpem ter me alongado.
Obrigado, Laio. A gente estava com a questão aqui, pessoal, porque a apresentação do Daniel, o som estava muito baixo. Ele fez uma apresentação bem breve, então a gente tinha a sugestão aqui, talvez, de pedir ao Daniel, se vocês acham que não, de refazer a fala dele, porque para a gente escutar melhor. Daniel, tu tá por aí? Hã? E aí discute os dois, claro. Estou aqui sim. Topa, Tá Daniel? bem. Tá bem, tá ótimo, não sem problemas. Porque Me ouvem tava bem muito agora? baixinho. Sim, agora sim. Legal. Oi. Não. Sim, sim. Entre os dois. Legal. Daniel, tu pode fazer em 10 minutos? Acho que foi mais ou menos Claro, essa a claro que tua sim. fala. Então, a ideia acho que era justamente, né, poder ouvi-las e compartilhar as ideias. Então, eu queria mais uma vez rapidamente agradecer, né, a oportunidade, saudar vocês, colegas da região Nordeste, né, pela esperança que nos trouxeram aí junto conosco também aqui em Porto Alegre. Teve uma votação expressiva, enfim, que bom que nós estamos em um outro panorama. Eu rapidamente queria compartilhar as ideias dessa produção que está em aberto, chamada Urgências e Estratégias para Enfrentar a Desinformação, o Estigma e a Discriminação no Cotidiano de Pessoas LGBTI+. Ele foi um texto organizado por mim, junto com o Gabriel Pereira Nolasco, ele está online aqui acompanhando as discussões também. E ele é um texto que nós fizemos com uma característica de um ensaio em aberto, né? A ideia desse texto é que a gente possa situar essa discussão do estigma e discriminação na atualidade, né, do contexto de infodemia que nós temos vivido, né? Então, acho que a infodemia tem sido apresentada enquanto um conceito importante para a Organização Mundial da Saúde. Alguns textos, como o do Richard Parker, têm nos apontado para a discussão da desinformação e da fake news no cotidiano nosso da área da saúde. É um texto muito caro que nós temos, que foi produzido no contexto da pandemia da Covid-19. Então, acho que situar a discussão de estigma e discriminação também nessa atualidade, nesse cotidiano, é importante. Então, a proposta do texto é como que a gente também possa, do ponto de vista da academia, das organizações da sociedade civil, né, dos movimentos sociais, superarmos o que está colocado diante de dois eixos. Um eixo importante é como que a gente, a partir de registros, de dados concretos, de raça, cor, gênero e orientação sexual no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro e das análises interseccionais, supera um pouco das inequidades pela questão do estigma e da discriminação. E a segunda grande pergunta que foi feita nesse texto também para reflexão é, tendo em vista que nós vamos enfrentar a desinformação, as fake news por um bom tempo, e que, inclusive, a desinformação, esse contexto infodêmico, ele serve, né, para a manutenção e para o envolvimento ainda mais rápido das políticas para necropolítica, né, para essas políticas de inequidade, como que a gente resiste à desinformação, né? Então, acho que são os dois grandes eixos que o texto se propôs a discutir. Ao final de cada capítulo tem algumas questões sínteses que, para nós, se tornaram relevantes, né, no contexto que nós vivemos aí de articulação com os movimentos sociais e com a pesquisa e com o ensino. E aí eu acho que finalizo por aqui também, agradecendo a oportunidade de ouvir. Acho que é interessante seria ouvir um pouco mais das reflexões que os colegas que tiveram a oportunidade do texto, de ler o texto, né, compartilham e alimentam para a gente fazer essa reorganização. Tá ótimo, Daniel, obrigado. Então agora a gente passa para o debate, né? E deixando que a Luziana, vou apresentar aqui ela e passar a palavra para ela para trazer as questões. Acho que foi bem estimulante, eu mesmo tenho uma porção de questões, mas a Luziana dá o pontapé aí no debate, tá bom? Pessoal, preparem as perguntas também de vocês. Veriano, querido, será que poderia colocar a câmera para a gente ver? Que a gente não está vendo vocês. Não, é porque eles estão no Zoom, então eu não sei como é que faz isso. Tudo bem, tudo bem. Eu posso ir na hora do debate, eu posso ir sentar lá para ficar mais confortável, pelo menos eles podem me ver. Mas talvez demore um pouco mais, né? Então, aí estamos vendo agora. porque eu acho que eles querem ver o público Imenso. também, não só muito quem bom. está falando. Obrigado. Muito obrigado. Uhul!
Bom Adorei dia. as camisas. Bom dia novamente. Prazer estar aqui. Agradecer a Veriana, a Bia, por essa oportunidade de me debruçar nos textos do Daniel e Gabriel e também no texto do Laio, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Eu vou tentar não monopolizar o diálogo, então, Veriano, qualquer coisa, tu me puxa a orelha. Se eu me estender um pouco mais, que eu fiz algumas anotações, mas prometo não me deter muito tempo. Foi muito instigante a leitura dos textos, né? A gente consegue perceber que eles têm uma conexão muito próxima por tratarem dos processos de estigmatização, mas a partir de recortes específicos, né? No texto do Daniel e Gabriel, parece tipo uma dupla sertaneja, viu? Esses nomes meio que rimaram, né? Que traz essa questão da infodemia, das fake news, da desinformação, né? E traz também uma relação com o monkeypox. Eu fiquei pensando que no lugar da OMS discutir, né, e repensar as relações entre humanos, animais, né, natureza, como o Tim Gold propõe para a gente, né, o caminho que se segue é a conexão com essa infodemia, né, desinformação, e aí resgata uma categoria que há muito tem sido criticada, que são os grupos de risco, né? E aí eu fiquei pensando se no texto de vocês pensam em trazer um pouco a conjuntura política conservadora mundial, não apenas a brasileira, mas a mundial, né, que tem contribuído talvez para o retorno dessa narrativa de uma doença restrita a determinados grupos, né? E nós já sabemos o estrago que essa delimitação ela tem feito historicamente há décadas, né? Então, e como isso tem sido tão oportuno, né, no caso, por exemplo, do monkeypox, do próprio HIV, né, quando se tratam de movimentos que são localizados especialmente na África, né? Então, me parece até um filme que está sendo reprisado, né, quando eu vi aquela notícia, assim, eu não vivi especificamente essa época, mas li já bastante e é bem assustador, né? Você vê esses atravessamentos entre o preconceito com a população LGBTQIA+, né, o racismo com o povo africano em pleno 2022, isso se reforçando por uma Organização Mundial de Saúde. Então, não sei se vocês pretendem discutir também, né, se esse imaginário, né, dessa conexão entre monkeypox, desinformação, né, essa ideia que vai delimitando através de grupo de risco, também como uma justificativa para não investir em linhas de ação efetivas para evitar transmissão, adoecimentos, né? Como a gente viu aqui no Brasil, que o atual gestor federal, que eu também preciso dizer o nome, né, veio dizer que pessoas vivendo com HIV são custos. Porque a partir do momento em que você retira como uma demanda mais geral da população e você especifica naquele grupo, você também diz que não é do interesse de todo mundo. Então, você pode nominar como um custo, né? Então, não sei se vocês têm o interesse ou pretendem, né, trabalhar essas questões, né? E essa fala do nosso gestor atual, que já está saindo de linha, né? Ainda bem. Então, é como um carro velho que vai saindo de linha, né? Então, ela justificou contingenciamento, fracionamento de entrega de medicação. Então, isso não são apenas questões terminológicas, né? São questões que influenciam na política de atenção à saúde. Então, a minha pergunta, né, que também é mais uma questão que o texto de vocês me provocou, é em que medida a associação da homossexualidade com o monkeypox pode contribuir para reatualizar ou reapropriar o estigma da AIDS, né? Se a gente pode pensar num efeito bumerangue, né, que isso pode respingar também na resposta à AIDS. É muito engraçado que está sendo filmado ali, mas eu estou olhando para ele aqui, então eu fico falando como se ele estivesse aqui do meu lado, né? A outra questão, o texto de vocês, quando traz o tema da desinformação, me provocou a pensar, né, e vocês trabalham também as estratégias, eu achei isso bem interessante, estratégias para lidar com essa desinformação, né, nas reverberações, se vocês pretendem trabalhar as reverberações da Covid
para a consolidação das informações. Por que eu estou dizendo isso? Sobre o HIV, tivemos cancelamentos de consultas, diminuição de testagens, então provavelmente teremos aí um residual bem grande de subnotificações, né? Então, em que medida vocês, não sei se é do interesse, né, pensar essas estratégias, né, desses impactos da Covid, né, não apenas da desinformação enquanto projeto político deliberado, mas também como um efeito devastador do Covid. Então, não sei se é do interesse de vocês, mas foi algo que me motivou, especificamente pensando na população LGBTQIA+, que já é uma população vulnerabilizada. Então, essas foram algumas das questões que eu pensei para o texto de vocês. Tem algumas outras, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, para também, como eu disse, não monopolizar o diálogo, tá certo? Lion, já estou me estendendo. Lion, o seu texto, quando você vai trazendo, né, os impactos, os dados da pesquisa de 2019, que você cita no texto, isso é impactante ainda, né? A gente perceber em 2019 esses dados ainda tão expressivos. O seu texto nos convida a pensar sobre essa nomenclatura do grupo de risco, né? Aí eu fiquei pensando, né? Há de se perguntar, né? Quem é digno de proteção? Quem é digno de condenação? Porque a reapropriação do termo grupo de risco, quando vai para a Covid, ela assume outro lugar, né? Então, o que é onde se localizam os critérios, né, que definem essas respostas, né? Na forma de transmissão, nas práticas, na identidade social, porque no Covid os idosos eles foram alvos de cuidado, né? Então, a ideia de grupo de risco, ela denotou uma perspectiva de ameaça à saúde do idoso e da idosa, né? Enquanto que, quando a gente fala em HIV, a percepção de risco, ela denota uma ameaça social como vetor. É o contrário. Então, você deixa aquela pessoa descoberta e deposita nela uma perspectiva de ameaça a outras pessoas. Então, isso muda diretamente o modo, né, como essas diferentes respostas também, né, como essa delimitação de grupo de risco, ela vai levar a deixar um grupo protegido, né, e o que eu chamo de condenados, né? Condenados a não ter a saúde que merece, a atenção que merece, né? E aí, até o termo, né, discriminação positiva, eu fiquei muito mexida com isso, porque eu não consigo imaginar discriminação que possa ser positiva. Então, pode ser uma limitação minha, né? E assim, é por isso que eu resisto o meu desconforto em ouvir. Mas é algo que, se você pretende trabalhar no texto e tem como um ponto de partida, assim, gostaria de continuar lendo para ver como é que a gente pode repensar também, né, a partir de outros termos. Quando você está discutindo sobre grupos de risco, né, aí eu começo a pensar em uma coisa que você cita no texto, as populações chaves, né, na resposta à AIDS. Aí eu fico pensando, embora eu reconheça que seja um instrumento epidemiológico, né, mas em que medida esvazia os determinantes sociais e culturais atrelados ao grupo de risco? Em que medida a gente conseguiu superar, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu penso em populações, eu considero elementos como condições socioeconômicas, questões étnico-raciais, orientação sexual, gênero, geração, né? E aí, o que é que me parece? Quando se fala em população-chave, alguns desses elementos são negligenciados, como, por exemplo, a incidência do HIV em pessoas negras, que estão lá de maneira muito presente, mas, quando a gente vai ver na população-chave, isso não é contemplado, né? Então, me intriga muito, né, os parâmetros que são utilizados para dizer o que é prioritário nessa população-chave, o que é que fica dentro e o que é que fica de fora, por que fica de fora, né? E aí, quando a gente pensa no que fica de fora, né, eu fico pensando, como é que a gente vai operacionalizar a interseccionalidade nas políticas de saúde? Eu acho que esse era um mote que o seu texto poderia também discutir um pouco, porque muitas vezes a gente fala que vai discutir a partir da questão racial, vai discutir a partir da questão de gênero, mas acaba que, em termos práticos, a gente não alcança. Então, acho que
É algo que a gente precisa realmente se debruçar e levar a sério o que é que a gente se propõe enquanto. E aí lá, eu não estou dizendo do seu texto, não. Estou dizendo da discussão sobre interseccionalidade, que eu tenho muito respeito e que eu gostaria, eu tive uma extrema dificuldade de pensá-la na pesquisa que nós estamos fazendo. Eu disse aos alunos que tirasse o termo, porque eu disse, eu não sei se a gente alcança, não sei se a gente consegue. Então, é uma inquietação, não do seu texto em si, mas de como, né, como fazer, né, essa interseccionalidade. Né, porque eu fico pensando, como é que a gente discute uma resposta mais situada? Né, como é que a gente pensa esse estigma de uma maneira mais situada? Ontem, na minha apresentação, né, eu usei o termo a geopolítica do estigma no território, para dizer exatamente como essa atualização do estigma ela ocorre naquele território especificamente. Eu digo geopolítica, inclusive, porque tem um mapeamento daquela área que vai desenhar como o estigma se opera naquele município. Né? Então, assim, eu acho que o seu texto traz uma questão muito interessante, que é como o estigma ele vai se reproduzir nas estruturas físicas. Né? E ontem, Mônica, a gente estava conversando, Mônica estava falando nisso, e Patrícia também, que ontem estava conosco, estava falando, né, como o hospital, né, ele está em reforma agora. Na época que a gente começou a pesquisa, o SAI materno-infantil ele estava em reforma. E aí nós fomos para uma área improvisada, e o pessoal reclamava muito que não gostava de ir lá. E os alunos e alunas começaram a chamar de o corredor do estigma, porque toda vez que a gente ia passar por aquele lugar, todo mundo olhava. Né? E agora eles estão em reforma de novo. Aí eu fui procurar para levar o convite do evento e não achava. E eu estava com um envelope, né, com um convite, um envelope fechadinho. Depois que eu me toquei que esse envelope parecia um exame. Né? E aí eu chegava assim com as pessoas e dizia assim, onde é que fica o SAI? E aí as pessoas olhavam para mim e diziam, ali na frente, tal. Eu, tá certo. Só que assim, o hospital é tão confuso e a área não tem identificação por causa disso. Não tem placa, não tem nada pelo desconforto das pessoas serem apontadas e nomeadas. Então, eu fui em uns 4 lugares diferentes. Aonde fica? E com o envelope na mão, né? Então, só aqueles olhares, né? Porque eu ficava, por que as pessoas estão me olhando assim? Porque quem trabalha com a questão da gay-idade já está habituado com isso, né? Mas aí, depois que eu me toquei, que aquele envelope e o fato de procurar pelo SAI já estava me inserindo, né, nessa lógica do estigma. Então, achei muito interessante você trazer essa dimensão do estigma, né, operando nas estruturas físicas. Né? O outro ponto que o seu texto traz, Laio, da questão como existem resistências. Né? E aí, pensando num diálogo, que na pesquisa que Mônica coordena sobre as biotecnologias, nós fizemos uma entrevista. E um interlocutor, ele disse que, para fugir do preconceito, muita gente coloca nesses aplicativos que usa PrEP, mas é pessoa vivendo. Né? E essa é uma estratégia para superar o estigma. Tá? Então, acho interessante você trazer essas resistências não apenas como um processo político coletivo, mas também como um processo subjetivo. Né? Para dialogar com essa dimensão, né, do poder que você muito bem pontua. Eu acho que é isso, tem algumas outras, mas eu vou parar por aqui, depois a gente pode retomar para também dividir um pouco o espaço. Vamos abrir o debate, então vocês podem, vamos dar prioridade para o pessoal da online. Tá. Bom dia, gente. Quem está perguntando é Maio Spellman Quirino, que é um dos nossos colegas daqui do... A pergunta ele diz, há na atualidade uma educação para o estigma e para a fake news, incentivada pelas ideologias conservadoras. E fala por que é tão difícil o combate ao estigma e à fake news. Só teve essa, queridos, no coisa. Então, Celso, mais alguém, pessoal? Tá, então vocês três.
Daniel e Gabriel estão abençoados caso queiram fazer a dupla sertaneja. Bem, e Laio me deixou aqui comovido. Queria dizer que nós estamos, nesse momento, numa marca de 30 graus em João Pessoa. Embora aqui dentro. O céu está lindo lá fora. Eu queria dizer para vocês, tanto para Daniel como para Laio, que penso que vocês estão de parabéns. Laio me deixou aqui me sentindo muito feliz, assim, como se eu estivesse lá na sala de aula, inclusive tendo que enfrentar os professores com aquelas teorias malucas lá, que eles insistem em dizer que vão nos guiar para o resto da vida, quando na verdade a gente precisa romper com determinados paradoxos, né? E a academia tem que nos ajudar nisso, a academia tem que contribuir para isso, né? E tem feito um esforço bem interessante no sentido de rever as coisas, etc. e tal, mas pero mano mútil, né? Digo com isso que a palavra estigma não dá conta do ódio racial, não dá conta de racismo, e é preciso dar nome aos bois. A palavra estigma, ela é muito cara para todos nós, ela é muito importante. Eu sou um que tem usado muito para dialogar sobre gestão pública e as políticas que a gente tem conduzido em São Paulo. Tenho acompanhado todas as publicações de UNEIDS e aqueles relatórios todos, que cada vez que sai um me deixa mais nervoso, né? E aí tenho visto os dados relacionados a estigma das pessoas vivendo com HIV/AIDS, e na maioria dessas produções o racismo é colocado como uma coisa de segundo plano, porque assim é tratada a população negra, né? O tema é tratado dessa forma, em todas as instituições, por isso o racismo é institucional, né? Porque nós estamos falando da estrutura da coisa, e por isso o racismo é estrutural, ou estruturante. E aí as teorias são brilhantes, mas elas acabam não dando conta da necessidade que temos de avançar todo mundo junto, à luz de Lisiane, para pensar aí como é que essa saúde coletiva vai de fato gerar universalidade, vai de fato gerar a integralidade do cuidado, e sem a equidade das ações isso não é possível, gente, né? Porque tratar por igual não tem nos ajudado, né? E aí eu tenho lá o menino gay de 15 anos na periferia e tenho a gestante em momento de parto. São duas coisas diferentes e altamente importantes, para o qual eu preciso, inclusive, de direcionamento. Por quê? Porque se eu for pela razão, eu vou por um caminho, e se eu for pelo coração, eu vou pelo outro. E aí as duas coisas são importantes. Então é uma encruzilhada, Lisiane, que a gente precisa refletir sobre ela, porque eu também não tenho nada pronto. Eu não sou o pai da verdade, né? Mas acho que Laio nos traz questionamentos. Eu também penso que vamos ter que investigar um pouco mais sobre as intersecções, e aí Abdias do Nascimento tem algumas coisas legais, algumas contribuições legais para a gente pensar, mas se a gente não dá conta de aprofundar também, eu também tiraria, porque para evitar da gente falar o que os outros já estão falando e ocupar isso olhando para o futuro, porque várias coisas já estão ditas, já está claro, e a pergunta que eu traria para nossa produção e agora que nós já sabemos de tudo isso? Depois de tantas coisas, depois de tantos dados, a cascata, por exemplo, da AIDS, é muito simples, Lisiane, é só focar em população preta. É muito simples, porque a gente sabe muito bem que a população preta morre mais de AIDS do que as outras, porque é as outras, e nesse caso eu estou falando de mulheres, que morrem mais que os homens, e a gente fica com a ideia da presença do HIV entre os jovens gays e só, né? Então há uma desigualdade, inclusive, na própria cascata, que a gente não enfrenta. E pelo amor de Deus, eu não estou fazendo ranking de sofrimento. Não estou fazendo ranking de dor. O que eu estou dizendo tem uma coisa que é da prevenção, que ela é importante,
tem uma coisa que é do óbito, que é muito importante, e nessa encruzilhada existe uma iniquidade que a gente não enfrenta. Nem na gestão. O número é que está dizendo, não é? Bom dia a todos. Vocês já falaram tão bem, eu vou só mesmo fazer um adendo, né? Quando a Luziana ela traz a questão sobre o estigma, eu passei agora para o doutorado, né? E vou continuar falando sobre a temática HIV/AIDS. Eu vejo que a gente coloca essas 4 bases lá no topo do estigma, né? Como mulheres trans, travestis, profissionais do sexo e gays, né? E a gente esquece exatamente dessa outra população. Eu tenho feito algumas leituras textuais e tenho observado que mulheres negras periféricas heterossexuais estão no topo da infecção, da mortalidade, do esquecimento social, estão às margens sociais. E, assim, ao meu ver, posso ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas até onde eu percebi das leituras que eu venho feito, a gente reforça isso nos textos, mas a gente não coloca que existe uma outra população que requer cuidado, que requer uma atenção mais voltada para eles, e a gente está a todo momento reforçando esse estigma sobre esses grupos, né? Como se os outros grupos não fossem infectados. Em estudos que eu fiz atualmente, a gente tem uma população heterossexual, isso aqui não é uma disputa de gênero, né? Mas a população heterossexual está totalmente exposta também à infecção do vírus, à mortalidade e outras questões, mas massificamente a gente está ali o tempo inteiro reforçando que somente esse grupo se infecta, né? E como eu coloquei num texto meu de um trabalho atualmente, o vírus ele não tem cara, ele não escolhe sexo, ele não escolhe gênero, não escolhe idade, ele não escolhe religião. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer mais produções e tirar o estigma dessas 4 categorias, né, que estão ali o tempo inteiro sendo tão massificadas. Isso, de certa forma, me atravessa. E Luziana até comentou também sobre os usos, né, de aplicativo, que é onde eu vou me debruçar agora na minha tese de doutorado. E as pessoas, elas colocam lá, é muito mais fácil para elas colocarem lá no aplicativo, tem os estados, o GRAD especificamente, né? Eles colocam lá, estado de sorologia, negativo usando PrEP. É muito mais fácil essa pessoa dizer que ela é um negativo usando PrEP para poder se relacionar com outras pessoas, ou talvez pela dificuldade do uso da camisinha, enfim, que não cabe a gente tecer quaisquer julgamento, né? Do que colocar lá. Se a pessoa coloca imediatamente que ela é indetectável e ela vai ser hostilizada assim de cara, né? Então, assim, é a gente tentar analisar de que forma esses corpos eles buscam maneiras e formas de sair desse estigma, né? É basicamente isso. Eu não sei se eu deixei a desejar em algo mais, mas é basicamente isso. Bom, acho que a gente volta pros... Deixa eu só falar uma coisinha, Veriano. Lá eu não sugeri tirar a interseccionalidade não, tá? A ideia eu tirei da pesquisa que eu estou fazendo, só para que não... a minha sugestão é que você, se pudesse, deter um pouco mais nessa questão e problematizar para a gente pensar junto, tá? Não seria para tirar a interseccionalidade, não. Eu tirei do relatório que a gente estava fazendo, que a gente não deu conta. Então, voltamos a palavra para os apresentadores. Vamos lá, Daniel. Quer começar? Posso começar. Eu queria agradecer imensamente aí as colocações da Luziane e não consegui anotar o nome dos colegas que falaram. Me ouvem bem, sim, colegas? Que bom. Mas queria reiterar, né, esse texto, né, convocado aí pelo Veriano e pelo Richard, é um texto justamente aberto, é um texto ensaio. Então, que bom que a gente pode fazer o exercício, né, de, ao ver as 2 perguntas, tentar trazer algumas possibilidades de mobilização em conjunto. Eu acredito, né, ouvindo a Luziane, ouvindo vocês, mais uma vez, que a gente, com a ausência de dados e com a ausência de saberes, principalmente no espaço acadêmico, né, na definição de políticas públicas, com a ausência desses saberes e dos dados, a gente mantém a supremacia. O texto diz exatamente isso. A gente mantém o racismo estrutural, a gente mantém a LGBTfobia estrutural, né, o patriarcado. Então, acho que é uma urgência, tanto nós, no movimento, né, que estamos em processo na academia, ligados com os movimentos sociais, com as instituições da sociedade civil, para que a gente tenha uma ruptura com isso. E dados no Sistema Único de Saúde, a gente tem um registro do quesito raça-cor, ele é importante para subsidiar as nossas análises, mas a gente não tem ainda concretamente registro sobre identidade de gênero e orientação sexual.
E a monkeypox nos revela profundamente qual é o impacto da desinformação por não poder falar sobre nós. O boletim epidemiológico, quando a gente baixa do Ministério da Saúde, vê a condição que está dada lá de dados não registrados, prefiram não declarar, é justamente a produção da desinformação, dá acesso, da margem para fake news, né, que a gente está tanto hoje preocupado com isso. Pulveriza, aumenta, né, a questão do estigma da discriminação. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a produção de dados tem essas estruturas hierárquicas da necropolítica. E a outra é a ausência dos saberes. Por a gente não incorporar aquilo que várias pessoas têm dito para nós há muito tempo, porque não estão à margem do espaço acadêmico, a gente não tem essa produção de saberes em movimento. Então, acho que a convocação é para que a gente tenha justamente o processo de produção de saberes ligado com os movimentos sociais. Acho que um pouco do exercício é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? De reverberar essas colocações na produção científica, na produção acadêmica, mas também de dentro do espaço acadêmico, das pesquisas, a gente privilegiar ainda mais a participação de quem está lá na ponta, resolvendo várias dessas situações. Então, acho que, assim, sem dúvida nenhuma, a ausência de saberes mantém a questão do nosso racismo estrutural, mantém a LGBTfobia estrutural que nós temos hoje, mantém as diferentes barreiras de poder colocadas pelo patriarcado. Então, acho que isso eu queria deixar isso muito preciso como um primeiro movimento que o texto se propõe. O segundo, acho que a interseccionalidade, que foi a convocação que a Luziânia trouxe, no sentido de como que a gente operacionaliza a interseccionalidade. Operacionaliza a partir disso, incorporando dados e saberes, incorporando no Sistema Único de Saúde, na análise dos nossos indicadores, análises estratificadas. Acho que o Laio trouxe isso muito bem. A epidemiologia precisa dessas análises estratificadas, portanto, precisa dessa produção de dados, né? A Portaria 344, uma conquista árdua dos movimentos sociais para que a gente tenha o registro do quesito raça-cor, etnia em todos os sistemas de informação, é um exemplo muito prático de que a gente está falando, da articulação de saberes dos movimentos sociais. Então, está na hora de a gente também superar isso com relação à identidade de gênero e orientação sexual, né? Então, acho que esse é o grande movimento que a gente tem que fazer para romper essa necropolítica que opera rapidamente no nosso país. Por que ela opera rapidamente e ainda mais violentamente no contexto brasileiro? Por conta do que o colega trouxe aqui do contexto colonial. Então, acho que várias questões, inclusive, para fechar, né, conceituais, elas são importantes, né, quando a gente busca autores e autoras, elas são, sem dúvida nenhuma, indispensáveis para a nossa produção científica. Mas há que se colocar aqui que nós precisamos superar a nossa questão colonial, ou seja, trazer o movimento de outros autores e autores brasileiros, né, que releem, que recuperam, que trazem, né, esses conceitos que são tão caros para nós em um outro movimento. Então, acho que a convocação do texto nosso é dizer algo que, da minha vivência acadêmica, é muita insuficiência. A gente reitera o racismo, né? Acho que nas minhas práticas a gente tem percebido isso paulatinamente, da urgência de a gente avançar dessa perspectiva colonial, né? De fazer pelo menos um esforço ainda mais rápido, né, para dar respostas para isso. Sim, é isso, Daniel. Também concordo com você, esse movimento de pensar em conjunto, né? E aqui um pouco texto também em aberto, assim. Obrigado, Luziana, pelas questões, a todo mundo que colocou questões aqui para pensar o estigma e a discriminação. Bom, a pergunta, né? Eu anotei algumas questões aqui. Pensar sobre grupos de risco, onde se localiza, né? Bem legal essa questão, Luziana, porque, de fato, isso não está bem estruturado no texto, né? Foram algumas ideias, mas, de fato, é interessante pensar que o estigma relacionado ao HIV/AIDS e essa rotulação de grupos de risco está muito relacionada à questão moral da sociedade e as práticas sexuais. Então, algumas ideias, eu estou pensando nisso, né, de como desenvolver mais. E aí tem processos históricos, né, relacionados, né, à epidemia de HIV que podem
e também atualmente a toda a divulgação que a gente está aqui vivenciando com o monkeypox, a questão da sexualidade aí envolvida, né? E uma sexualidade que é a sexualidade não hegemônica, né? Uma sexualidade que ela não está dentro do padrão, né? Então, pensar, e eu acho que o Richard trouxe algumas questões dessas ontem no seminário, assim, pensar como é que esse processo de estigmatização ele se estrutura não só para a epidemia de HIV, né? Mas como esses processos eles vão se repetindo com algumas nuances ao longo do tempo, né? Para doenças que estão relacionadas, no caso, a gente está vendo esse movimento com o monkeypox, relacionados à questão da sexualidade, né? E uma sexualidade não hegemônica. E a resposta também do poder público, como ela se repete, né? A falta de resposta, né? A gente até hoje não tem vacina ainda de monkeypox, considerando que os países do norte já estão distribuindo vacina, e o Canadá, por exemplo, Toronto já conseguiu praticamente zerar os novos casos de monkeypox, e no Brasil nem se discute, né? A vacina que vai chegar vai ser o grupo prioritário profissional de saúde. Né? Onde é que profissional de saúde vai ser o grupo prioritário para essa epidemia que atinge majoritariamente homens que fazem sexo com homens, pessoas trans? Então, se perguntar, né, como é que esse processo ele meio que se estrutura de algumas determinadas formas para a gente pensar também ações que possam, de certa forma, ir de encontro, né, e promover respostas eficazes, efetivas do poder público. Então, uma questão que o colega trouxe no final, assim, pensar a população-chave, será que reforça estigma? Bom, eu acredito que a ideia de população-chave, eu também não gosto dessa ideia, eu acho que promove um apagamento das identidades dos grupos, dos sujeitos. Eu também acho que essa palavra é uma substituição meio armengada do conceito de grupo de risco, só que eu não apagaria a importância que é necessária se pensar a epidemiologia. E aí aqui o meu lugar de fala, né? Eu sou epidemiologista de formação, né? Eu sou assim, minha formação é epidemiologia, não é nas ciências sociais. Então, eu acho que é importante se pensar a epidemiologia numa perspectiva social, e assim, é importante mostrar que a epidemia de HIV/AIDS tenha afetado desproporcionalmente algumas populações específicas. Isso é o que nossos vários estudos estão mostrando isso. E concordo plenamente de que, por exemplo, a questão racial é uma questão invisível no campo das pesquisas epidemiológicas. Assim, ao discutir com colegas epidemiologistas, alguns colocam, mas porque a raça, será que ela importa? Bom, tá aí, é só olhar, só fazer análises estratificadas que vocês vão começar a encontrar, porque pouca gente, né, assim, tá fazendo isso. Nos Estados Unidos a gente tem uma produção muito grande do impacto do racismo, na desproporcionalidade da epidemia de HIV, homens que fazem sexo com homens negros nos Estados Unidos. Aqui a gente está fazendo isso nos últimos anos, assim, e temos encontrado, a gente está num projeto de pesquisa que é o DS-AIDS, que é o estudo dos determinantes sociais em HIV/AIDS,
E agora saiu um artigo recentemente da gente mostrando o impacto do Bolsa Família na redução dos casos de HIV e de hospitalizações e mortalidade. E agora o que a gente está se debruçando é tentar entender de forma quantitativa o impacto de marcadores sociais como racismo e gênero e classe social estão impactando a epidemia nas últimas décadas aqui no Brasil, usando os dados, todos esses dados do nosso sistema de informação. Mas aí eu resgato assim, o que Daniel colocou aqui como algo super importante, porque se nós não temos dados, nós não tornamos visível esses processos. Para vocês terem ideia, o quesito raça-cor que tem no nosso sistema de informação de HIV, quase 40%, 30%, eu posso estar aqui colocando uma cifra errada, mas é muito alto o não preenchimento, a proporção de não preenchimento de raça-cor. Orientação sexual, gente, é assim, é um absurdo. É também quase 50% do que os profissionais de saúde não preenchem na ficha de notificação. Então, agora que tentando fazer essas análises, é um sofrimento, né? Porque a gente perde muito dado, a gente não tem dado. Então, a gente precisa colocar essa questão para discutir e como essa falta, né, de preenchimento também é um reflexo do racismo, é um reflexo do estigma relacionado à orientação sexual e identidade de gênero. Então, a gente precisa colocar isso como um ponto importante nessa discussão. A questão da discriminação positiva. Realmente, obrigado, Luziana. Esse termo, eu não fiz nenhuma discussão teórica mais longa, mas é uma discussão muito do senso comum sobre equidade, né? Quando se fala em equidade, nós da saúde coletiva acabamos lançando mão dessa palavra de discriminação positiva para pensar equidade. Mas bem chamado, e eu vou refletir mais sobre esse termo utilizado e talvez substituí-lo por algo diferente. Como operacionalizar a interseccionalidade na produção de políticas públicas? O que eu acho é que a gente não tem conseguido operacionalizar a interseccionalidade nem na produção dos dados, assim. Pelo que eu tenho lido, que eu tenho estudado, a gente está ainda engatinhando nesse processo, nesses procedimentos. O pessoal das técnicas de análises qualitativas avançaram muito nesse campo. Nós da epidemiologia estamos ainda engatinhando mesmo, assim, de como é que se faz esse tipo de análise interseccional. E aí, o que você falou sobre dar o nome, né, da pesquisa lá, isso foi interessante, porque aqui também a gente teve a mesma discussão e a gente depois, no final das contas, decidiu colocar o nome e depois estudar a coisa melhor. Então, eu acho que o desafio que Luziana traz, ele é mais amplo ainda, porque é como operacionalizar esse conceito na produção de políticas públicas. Acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Todos nós. Eu acho que não há uma resposta simples e dada, né? Eu acho que a gente precisa, concordo com um colega, que a questão brasileira é uma questão racial. Assim. Eu acho que a questão do Brasil, o Brasil perpassa, a construção da história brasileira perpassa pelo racismo. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa enfrentar, inclusive na academia. A gente precisa discutir essa questão, e aí eu tenho lido os textos, o último texto do Gessé Souza,
tem trazido assim bastante luz nesse processo, um autor brasileiro também, sobre como é que o racismo inventou o Brasil. Então, acho que a gente precisa pensar nessa questão e não tirar dessa discussão aspectos de classe social e de gênero desse processo. A gente precisa pensar de forma interseccional, como diz nas palavras do Gessé Souza, em um racismo multidimensional. O Gessé vai colocar que o racismo, existe um racismo de raça, um racismo de classe, um racismo de gênero. E esse racismo, esse processo de racismo é a animalização do outro para dominá-lo. Então, tenho pensado também nessas discussões, mas não tenho nada fechado ainda. Concordo plenamente da geopolítica do estigma, de pensar como é que ele opera no território, como é que ele divide nossos territórios. Nas nossas cidades, isso é claro, aqui em Salvador, isso é evidente, né? Como é que processos de estigmatização separam os bairros, os territórios, os grupos, os espaços, quem utiliza ônibus, quem não utiliza, quem está na praia tomando banho, quem é que está na praia servindo, isso é muito evidente, e a gente precisa pensar, bem colocado, Luziana, esse ponto. Bom, e a pergunta, por que é tão difícil o combate ao estigma, né, do Maio? Bom, é difícil porque o processo de estigma, ele reforça um processo mais amplo de dominação na sociedade, né? Então, os grupos dominantes, eles querem se manter dominantes, e são muito poderosos, né? Então, por isso que é tão difícil. Mas, como eu apontei no texto, existem processos de resistência. E, ao longo da história, nós vivenciamos esses processos de resistência e conseguimos mudanças na micropolítica e na macropolítica. Então, esse movimento da BIA, do movimento social em torno da luta contra a AIDS, conseguiu a aprovação da universalização da terapia antirretroviral em um momento que não se discutia, que era uma coisa super longe, distante para países como o Brasil. Então, essa luta, né, essa resistência, ela é possível. Então, é difícil, mas é possível, nós temos exemplos e nós podemos construir mais. Eu acho que a gente precisa pensar assim o estigma. Bom, então eu acho que é isso assim, que eu queria comentar. Se eu esqueci de alguma pergunta, por favor, me lembre. Então, pessoal, acho que o Richard tinha se inscrito. Alguém mais? Chegou alguma pergunta aí, Will? Dá uma olhadinha depois, então, por favor. Obrigado. Por causa da hora, eu vou tentar de ser bem rápido. E algumas coisas que eu vou dizer, eu acho que vários colegas já tocaram. Já tocaram. Mas para reforçar. Primeiro ponto é que gostei de ambos os textos bastante. Eu acho que avançam a discussão de uma maneira muito importante. De certa forma, o que vou sinalizar são as áreas onde eu acho que avançam e, eventualmente, onde poderiam dar até mais ênfase ou refinar um pouco alguns pontos que já estão lá. Eu tenho 5 pontos específicos que acho que vale a pena para fazer o mais claro possível. Um é o momento histórico que esses textos estão sendo escritos e vão ser publicados. No final de 2022, depois de 4 anos em que nós vivemos numa sociedade que claramente
tinha estigma e discriminação promovido pelo Estado como política de Estado. Eu acho que isso é uma coisa que nunca foi tão claro quanto tem sido no Brasil nesses últimos 4 anos, pelo menos ao longo da história da AIDS, onde o Estado promove estigma e discriminação com tanta clareza. O chefe de Estado liderando os esforços, não é? Eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque eventualmente diferencia um pouco esse momento. Temos 40 anos de fracassar em enfrentar estigma e discriminação, mas nunca tivemos um desafio tão grande quanto nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto e talvez um outro ponto de partida que valeria a pena falar. Vocês ambos estão partindo da epidemiologia, mas não é qualquer epidemiologia. Como o Laio já falou, é a epidemiologia social da América Latina, da saúde coletiva, de uma tradição que diferencia com outras partes do mundo e que, francamente, estou escrevendo uma coisa sobre isso até agora, que tem sido muito ignorado pela literatura internacional de AIDS. A tradição latino-americana tem coisas para oferecer, a sofisticação das percepções sociais que vocês têm são muito diferentes do que você tem na epidemiologia qualquer de outras partes do mundo. Eu acho que isso fica muito evidente e vale a pena reforçar isso para o ponto de partida. Segundo ponto é que desculpa, eu perdi segundo ponto é sobre a questão de interseccionalidade. Eu acho que vocês e os comentários reforçaram isso. Interseccionalidade foi um grande avanço, mas paramos no tempo. Quer dizer, não conseguimos especificar os mecanismos da interseccionalidade. Eu acho que a ideia de sinergia é uma questão que valeria a pena um pouco trazer. Não é só o cruzamento das desigualdades, mas a maneira em que esse cruzamento cria uma sinergia que reforça, aumenta e que é muito pouco compreendido ainda. E que isso seria uma área de pesquisa e investigação para o futuro absolutamente prioritário. Terceiro ponto, também já foi mencionado, mas acho que vale a pena reforçar, nesses tempos de necropolítica, acho que temos que perceber que não é só a questão dos determinantes sociais e políticas da saúde. A AIDS, tanto Covid, mostra a importância de prestar atenção nos determinantes sociais e políticas do sofrimento e da morte. E essa coisa dos determinantes da morte, eu acho que não foi claramente enfrentado na discussão de AIDS, porque a preocupação foi na prevenção, não de entender como foram os mecanismos da morte. E isso temos visto muito com Covid, na maneira em que isso acho que reforça essa questão. Isso me leva aos últimos 2 pontos. Eu gostei muito na apresentação do Laio no texto, e eu acho que isso é uma coisa que poderia ser super legal em ambos esses textos, de falar mais sobre os mecanismos do enfrentamento desse estigma e como é que nós podemos detalhar isso mais. Porque tem sido muito pouco estudado. Essa coisa de investigar, por exemplo, o papel das organizações da sociedade civil e como isso influencia pessoas que participam, etc., de ver como a resistência é promovida. Acho que é uma coisa muito importante e um insight bacana na maneira que o Laio colocou isso, por exemplo, que certamente vale a pena de enfatizar mais ainda. E por último, é a questão de indicadores, tanto quanti quanto quali. Acho que falta indicadores e falta uma preocupação com indicadores. E só uma breve retrospectiva histórica. Acho que talvez em 2001, 2002, 2003, nós chegamos ao auge de preocupação
com estigma e discriminação nos 40 anos de AIDS. Foi logo depois do UNGAS, o primeiro UNGAS de 2001. Todos os países assinaram o acordo de UNGAS, que iam enfrentar a AIDS, iam fazer escalonamento do tratamento e assim por diante. Em 2002 e 2003, a campanha mundial de AIDS, promovida pela ONU, que Peter Eggleton e eu escrevemos o conceito que eles usaram, foi justamente sobre estigma e discriminação. Mas aí começou de cair para baixo na hierarquia de preocupações oficiais do enfrentamento da epidemia. Foi sendo esgotado, foi sendo diminuído, chegou, acho que foi em 2011, a uma superficialidade imensa com os 3 zeros, chegando a zero discriminação. Foi um indicador programática que os países devem seguir. Mas que queria dizer zero discriminação? Ninguém podia muito dizer isso. Como você mede, como você avalia que você chegou lá, era uma coisa, já tinha começado a ficar uma coisa vazio de conteúdo, não é? Aí ficou mais vazio ainda em 2016, quando você tinha o acordo mundial da ONU do enfrentamento, de terminar a AIDS, de acabar com a AIDS. Discriminação saiu por completo. Todos os indicadores foram somente biomédicos, carga viral, pessoas em tratamento. Discriminação não entrava em nenhum lugar. Eventualmente seria mencionado num documento ou outro, mas não como um indicador, não como alguma coisa que podia ser medida e enfrentado. E assim por diante, só piorou. O Lyle mencionou uma coisa sobre a redução de estigma até 2025, que eu nem conheço, por exemplo. Acho muito importante se existe em algum lugar esse indicador, mas, em geral, eu acho que devemos reclamar da falta de indicadores e reconhecer que os indicadores têm que ser tanto quantitativos quanto qualitativos. E aí, um pouco resgatando uma coisa, a fala da Carla e do livro que ela e outros estavam trabalhando, e do livro que Daniel e o grupo de saúde LGBT também produziu recentemente. Eu acho que temos que ter uma tentativa de documentar qualitativamente também essa experiência, até para ter parâmetros de entender como é a convivência com a experiência de estigma e discriminação, e para também poder fazer outras pessoas que não enfrentam essas coisas ter um mínimo de compreensão de como é para as pessoas que enfrentam, não é? Então, essa coisa de indicadores, se a gente podia dar um empurrão na necessidade de criar indicadores melhores, porque no momento não temos nada. E se nós não reclamamos para isso, o governo, nem um governo progressista, vai fazer isso por conta própria. Precisa de ser empurrado, eu acho. Então, só isso. Mas, desculpa, se me alonguei. Tem alguma pergunta do público online? Tá bom. Pessoal, então, eu na verdade eu tinha uma questão também, acho que eu posso colocar, né? A minha questão, Laio e Daniel, é mais relacionada assim, também nesses últimos 4 anos, a gente viu que muito dos valores, vamos dizer assim, estigmatizantes, eles foram atualizados e reatualizados, mas também combatidos dentro do âmbito das religiões. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que nós tem o lado científico, no qual nós estamos, em que a gente trabalha, inclusive, com um vocabulário próprio sobre as questões de entender como o estigma se atualiza, como ele se produz e como ele é enfrentado. Mas também existem outras searas, vamos dizer assim, espaços na sociedade, que a gente poderia chamar as religiões, onde talvez esses movimentos acontecem, talvez em velocidades, de formas diferentes, mas religiões também podem ser perpetradoras de estigma, mas também podem ser soluções para estigma, né? A gente viu isso no campo da AIDS, né? Estudamos um pouco sobre isso e vemos isso agora, né?
me chama a atenção, por exemplo, no âmbito das religiões, não se fala tanto em estigma, mas se usa muito essa palavra tolerância e intolerância. Inclusive, ganhou muita força no Brasil essa questão da tolerância religiosa nesses 4 últimos anos. Mas quando a gente vê, também está falando de uma dimensão que também é estigma, né? Então, eu digo, como é que a gente faz esse diálogo, ou se é possível, entre essas matrizes, né? Vamos dizer assim, a chamada, entre aspas, científica, militante, que produz e combate estigma, afinal, o estigma recente da monkeypox é muito produzido dentro do âmbito da ciência, não são as religiões que estão chamando monkeypox, isso sai da ciência, né? Eu acho incrível, quem reatualiza os grupos de risco e tudo mais dentro da ciência, né? Como é que a gente poderia, de alguma maneira, pensar num diálogo, aí sim, é intersecção, é intersetorialidade, né? Para enfrentar e trazer mais nesse diálogo, que é difícil. A gente aqui nesse seminário tangenciou um pouquinho com a presença do Celso aqui, que ontem trouxe alguma dimensão. Mas, se a gente for, né, no próximo seminário do Rio, a gente vai trazer um pouquinho também, porque a gente pretende chamar o pessoal da Renafro de novo e da Pastoral, enfim, pelo menos de algumas matrizes, né? Mas, enfim, eu só queria chamar a atenção, né, sobre como que nós estamos pensando, né, a ciência, a biomedicina, a sociologia, a antropologia, a academia, mas também tem outros mundos, né, que estão pensando nisso. Até eu me sinto provocado pela tua questão, Laio, de trazer uma literatura não colonialista, né? Enfim, que é muito importante trazer esse lado, mas sei lá, também tem muita gente aí no âmbito das religiões que está produzindo, que está pensando nesse diálogo, está produzindo questões, né? Aqui se falou em algumas, né? Acho que dentro do mundo do candomblé, várias mães de santo, pais de santo, mas acho que no mundo católico e mesmo no mundo protestante, né? Então, só chamar a atenção desse ponto. Obrigada também. Gostei muito também de todas as discussões hoje de manhã, dos textos, que eu vou trazer assim só uma questão que eu não sei como dá para integrar, mas tem a ver com as respostas e tem a ver com o momento atual que a gente está vivendo e tem a ver com a discussão de racismo. O que eu tenho percebido, e tenho me lembrado muito de Betinho nesse tempo, porque uma das questões também do novo momento é o empobrecimento brutal da população. E algumas populações mais do que outras, né? E eu tenho percebido, sobretudo no campo da Covid, né, assim, e não apenas, mas no tempo do isolamento social, que a movimentação social ela passou pelo combate à fome. Por isso que eu digo que tenho me lembrado muito de Betinho, assim, por cestas básicas, levar comida para a população, e isso, coisas que, né, alguns movimentos faziam, mas que todo mundo se voltou a fazer, né? Então, assim, não é propriamente... É como pensar essa dimensão da sobrevivência material, né? E juntamente a luta para estigma, porque eu acho que isso, nesse momento, se colocou como uma questão fundamental. E por isso que eu tenho lembrado muito de Betinho, no momento em que o combate à fome foi uma agenda que juntou, né? Juntou a sociedade civil e, enfim, foi muito importante para criar esse sentimento de solidariedade, né? De uma sociedade unida e de um problema que nos juntava a todos. Então, assim, é só para trazer mais esse âmbito das respostas sociais e aprofundar um pouco um outro elemento que eu acho que tem sido muito importante, que é o empobrecimento, a volta da fome, né? E tudo isso afeta todas as condições de saúde, doença, enfim, e do combate à AIDS, nem se fala. Só essa contribuição aí. Vere, só uma palavra. Eu vou devolver para a plateia e tal. Só lembra, assim, ontem teve uma reunião sobre monkeypox lá na Fiocruz, só para ver essa coisa da disputa entre os âmbitos de ciência. A sociedade civil insiste, né, nosso lado aqui, de chamar nova varíola. Mas a ciência lá dentro da Fiocruz quer insistir no nome monkeypox. Aí o Juan Carlos botou essa pergunta aí online, tipo, quem será ouvido? Vai ser nós ou vai ser a ciência? Né? Então, é isso, só chamar a atenção dessas disputas, né? Não são
Não são perguntas, não. É só para dizer assim que o texto foi um prazer mesmo ler o texto de vocês, os dois textos que foram provocaram tanto que vejo que são muitas questões e que assim que vocês fiquem muito tranquilos que assim talvez pudessem ser vários textos, porque se vocês forem contemplar tudo que a gente está falando aqui, dariam vários textos. Mas só para dizer que texto bom é isso, é texto que nos provoca, que nos instiga. Então a ideia é mais fazer essa reflexão coletiva, né? Mas que realmente foi um prazer ler o texto de vocês. Muito obrigada. Tá, pessoal, acho que se não tem mais perguntas, a gente podia fechar por aqui. E eu não sei se vocês querem, Richard, Mônica, falar alguma coisa para encerrar aqui essa nossa etapa, que continua, né, na verdade, esse projeto e enfim. Obrigado, tá, Laio e Daniel. O meu obrigado, só queria deixar. Também, o nosso obrigado coletivo. Eu acho que os textos realmente, acho que avançam bastante. Isso é muito, muito legal. Eu acho que o encerramento é justamente sobre o processo. A ideia é que o input recebido hoje e que qualquer pessoa que não teve a oportunidade de falar, mas tem coisas para dizer, que pode... via Mônica, Luciana, pode mandar para a gente manda para Laio, para Daniel e vai ser considerado. A ideia é que depois desse seminário vai ter um outro no Rio que vai ser mais com o povo do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, então a gente tem um pouco coberto o território nacional. Com o input deste seminário, eles vão finalizar o texto mais rapidamente do que deveria ser o caso, porque a gente tem que fechar tudo antes do fechar desse governo. Então, mas isso é um estímulo, né? Porque o fechar desse governo enfim, é uma razão de alegria. Então, nos dá incentivo para terminar com os textos. E aí a gente vai publicar e fazer, enfim, ir pelo mundo, fazendo os efeitos que eles conseguem fazer. Mas essa é um pouco a proposta da coisa. E de agradecer novamente a parceria aqui com a Universidade Federal de Paraíba para construir as condições de fazer esse evento e de agradecer vocês todos. Eu fiquei muito feliz ontem com a participação do pessoal todo. Eu acho que hoje temos menos pessoas, mas continuam muitas das pessoas mais engajadas, e isso é legal. E espero que a gente continue com esse diálogo indo para frente. Tem sido muito legal para nós na BIA e eu acho que só temos que agradecer. Então, acho que todo mundo já está com fome, né? Cansado, mas também agradecer essa parceria com a BIA, que tem sido muito boa para nós, né? E agradecer a presença aqui de todas as pessoas nesses 2 dias. Eu acho que todo mundo esteve muito empenhado, ou falando ou pensando, porque a gente via as cabecinhas também, né? Se emocionando e enfim. E dizer que a gente continua, né? Nos diálogos, a gente tem intenção de participar também, né? Desse evento lá no Rio, mas assim também continua com nossas atividades, né, no falando sobre AIDS nas pesquisas e enfim, convidamos a quem veio aqui, né, que também nos sigam e acompanhem a gente. E muito interessante ter aqui pessoas de Natal, do ambulatório, né, trans, muito bom, né, ter contado com o pessoal também de Natal, da Louca, as pessoas daqui, né, meu amigo de Sapé, que depois a gente vai aí, né, nossa querida Celi, todo mundo, enfim, só agradecer essa entrega aqui, você de São Paulo, querido, e você de Recife. Então, só isso, sou muito, muito grata a todos vocês e meus queridos alunos da UFPB aqui, dando a cor também ao nosso evento. Só muita, muita alegria, gratidão e vamos em frente.